Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é a professora Regina, a professora de História, pessoal. Olha só, 7º ano, hoje eu me dirijo a você, né? Vamos falar acerca dos povos pré-colombianos, né? Que já falamos sobre os astecas, os maias e hoje vamos falar sobre os incas, né? Dividimos essa aula e vamos dar continuidade hoje, ok? Vamos recapitular um pouco a aula? Olha lá para o slide, pessoal. Olha só. Nas aulas anteriores, falamos acerca de dois povos pré-colombianos que formam os astecas e os maias. Falamos sobre esses dois povos. Aspectos estudados. Falamos acerca da região, né, das construções, dos territórios sob domínio, sociedade astecas e maias, economia asteca e maia e religião dos astecas e maias, certo? E hoje, como eu falei para vocês, vou falar acerca dos povos incas, certo, pessoal? Olha só. Vamos para o slide, né? As civilizações pré-colombianas. Os pré-colombianos são aqueles povos que viviam aqui no continente americano antes da chegada de quem? Dos europeus. O continente que foi chamado de América pelos europeus, né? Porque foram chamados o continente de América, certo? Nas aulas anteriores, percebemos que as civilizações pré-colombianas já eram bastante desenvolvidas, falamos aí economicamente e culturalmente, né? E que podiam ser comparadas com as civilizações que se desenvolveram na Europa e também na Ásia, certo? Seguindo aí o slide. Quando falamos de civilizações, nós estamos falando de grupos que tinham uma sociedade, pessoal, organizada, certo? Isso quando a gente fala de civilização ou civilizações. Olha só, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre o Império Inca, certo? Vamos lá. Vamos aqui para o slide. O Império Inca surgiu quando, pessoal? Provavelmente no século XIII, da junção dos povos que ocuparam territórios dos atuais Peru, Colômbia, Bolívia, Equador, Chile e parte de quê? Da Argentina, pessoal. Eles possuíam uma grande área e, segundo a lenda, o povo Inca surgiu nas águas do lago Titicaca, né? Esse foi o lago que, segundo as lendas, né, surgem esses povos, os Incas, né? Nessa imagem aqui, pessoal, ao lado aqui, né, temos o Machu Picchu, né? Uma fortaleza que, segundo os historiadores, pessoal, essa fortaleza aqui era uma residência de inverno, né? Para a nobreza, o imperador, né? Hoje, o monumento mais visitado do mundo, entre a muralha da China, entre outros monumentos históricos, tá aqui, né, pessoal? Essas montanhas aí, certo? Essas fortalezas, né? Sapa Inca, pessoal, eram os imperadores que expandiram o território e chegaram a dominar 12 milhões de pessoas, ok, pessoal? Seguindo o slide. Esta expansão terminou somente em 1532, com a invasão comandada pelo espanhol Francisco Pizarro. Os povos dominados eram integrados como parte do império e não como províncias submissas, certo? A mítica cidade de Machu Picchu, descoberta em 1911, revelou a eficiente estrutura urbana inca. Pessoal, a gente pode olhar aqui, ó, esse mapa aqui, certo, pessoal? Olha só. Vamos seguindo? E a estrutura social, pessoal, da sociedade dos incas, né? Desses povos, né? Olha essa pirâmide aí, pessoal. A gente sabe que sempre quem está no topo é quem, pessoal? Sempre quem está no topo. Quem é?
o imperador, né? Então vamos lá. Vamos ler aqui o slide. Como toda sociedade era estratificada, tinha aqueles que estavam aonde, pessoal? No topo da pirâmide. Olha cá. Quem é esse que está no topo? O imperador, a nobreza, né? Tínhamos os governadores, pois o Império Inca, ele era dividido em quê, pessoal? Em 4 províncias. Olha só aqui no slide, ó. A do norte, a do sul, a do leste e a do oeste, certo? Cada governador tinha um poder de governança, da aplicação de quê? Das leis e da organização do quê? Do exército, pessoal, certo? Então, o imperador ficava acima de todos eles, né? Mas eles governavam em comum acordo, certo? E temos o povo, né? Os comerciantes e os escravos em geral. Isso aqui, pessoal, é a estrutura social desses povos, viu? Estamos falando dos incas. A sociedade inca era marcada pela imobilidade social, sendo a posição definida por quê, pessoal? Pelo nascimento, certo? Vamos seguindo. E aí a gente chega aonde, pessoal? Qual é a base da economia dos incas? Quais eram as bases, no caso, né? Qual era a base da economia dos incas? A base da economia, a economia inca estava baseada em quê? Na agricultura, né? Principalmente, pessoal, o que destaca aí é esse milho, né? O milho que é um alimento sagrado deles, né, pessoal? Vocês lembram que eu falei na aula anterior, né, sobre o mito, né, que eles diziam que o homem tinha vindo de quê? Não os incas, né? Do milho, né? Olha só. E aí temos aí a batata, né? O feijão. Plantavam em terraços. Olha só, pessoal, aqui nesse desenho aqui, tá vendo aqui, pessoal? Eles plantavam no terraço, em degraus, né? Nas costas das montanhas, né? Eles eram especialistas nisso. Eles construíram canais de quê? De irrigação, desviando o curso dos rios para as aldeias, pessoal. Veja só, né? A riqueza da economia deles, né? E aí, pessoal, vamos falar também sobre o que? A religião, né? Desses povos. Vamos ler aqui. Primeiramente, eu quero dizer a vocês que esse aqui é Viracocha, né? Que era um deus, né? O deus. Vamos falar um pouco sobre essa religião. A mitologia da América do Sul é bastante rica. Assim como a maioria dos povos indígenas, eles viam divindades nos elementos de quê, pessoal? Nos elementos da natureza, certo? Se temos uma civilização que depende da agricultura, nada mais normal de que venerar o quê? A natureza, não é, pessoal? Eles adoravam, pessoal, o sol, a lua, a chuva, o vento, o trovão, né? Viracocha, que era a divindade, essa divindade aí que está ao lado, pessoal, olha só, né? Simbolizando essa divindade, essa foto que eu coloquei ao lado do slide, né? Que criaram o sol e a lua, estando este primeiro em destaque da fé do Inca, né? Seu povo e sua religião, né, pessoal? Não fica pela religião, não, porque vem aí a arte e a cultura, certo? Desses povos. Vamos ler aqui. Na arte, destacou-se pela qualidade dos objetos de ouro, prata, tecidos e joia. A roupa, a vestimenta também era algo muito importante. Eles tinham roupas para cada ocasião, né? Para as celebrações, para os rituais. A vestimenta deles qualificava em que camada da sociedade eles viviam, pessoal. Olha só, né? Interessante, né? Os nobres, você conhecia pela roupa, né? Se você era do povo, do povão, você tinha também outro tipo de vestimenta, pessoal, certo? E a arte ornamental também era muito esplêndida. Olha aqui, pessoal, tá vendo aí? A arte, né, destacada nesse objeto aí, certo? E aí chegamos ao fim da aula, pessoal, porque falamos hoje somente sobre os incas e fechamos esse assunto, né? Falamos sobre os maias, astecas e incas. Quem são esses povos? Pré-colombianos. Lembre-se disso, viu? E aí no questionário. Quais territórios atuais os incas ocupavam? Letra A, pessoal. Olha, Peru, Brasil ou Chile? Vamos marcar? Letra B, Peru, Colômbia,
Bolívia, Equador, Chile e parte da Argentina. Letra C, Brasil, Bolívia, Chile, Equador e Argentina, certo? Machu Picchu é uma cidadela inca que fica no alto da Cordilheira dos Andes, no Peru. Segundo os historiadores, para que servia essa fortaleza aí? Vocês lembram? Falamos na aula. Como era formada a estrutura social dos incas, né? Vocês lembram também, né? A gente mostrou aquela pirâmide, né, na aula. Para que serviam os canais de irrigação construídos pelos povos incas? Para que servia, pessoal? E qual era o deus da religião dos incas, hein? Outra pergunta. Por qual razão as roupas e vestimentas eram algo importante na cultura inca, né? Fácil, né, pessoal? Então, vamos responder e mandar para o meu e-mail, né, pessoal? Que vai ficar apresentado aqui, né, nesta aula, né? Que é regina.celia2011@hotmail.com. E para meus alunos, eu estou colocando essa aula também, né? No Google Classroom, né? Nessa ferramenta, nessa sala de aula nossa virtual, para que você, aluno, venha responder, né? Estamos em casa, né? Diante desse cenário que estamos a viver. Mas não estamos de férias. Vamos estudar, pessoal, tá bom? Você é o futuro do Brasil, tá bom? Beijo para todos, fiquem todos com Deus e até a próxima aula.